Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer a interação de todo o seu dashboard de indicadores, todas as abas dentro de todo o arquivo com um clique. Neste vídeo eu vou te ensinar como um clique redefine toda a interação visual do seu relatório, para que não aconteça essa situação aqui da gente clicar e olha como ele está realçando aqui essas informações. Então, neste vídeo eu vou te explicar sobre isso. O meu nome é Jennifer Stark e aqui neste canal eu te ensino a conquistar 5.000 por mês atuando como gestor de dashboard, mesmo que você esteja começando do completo zero. Se este conteúdo fizer sentido para você, considere se inscrever neste canal, porque isso ajuda o YouTube a entender que o que nós entregamos aqui gera valor para muitas pessoas. Então, beleza. Vamos vir aqui para a tela para a gente entender essa situação. Quando eu clico em um determinado visual, veja que ele responde isso em outros visuais. Isso se chama interação visual. Interagindo. Tem um visual interagindo com o outro visual, que é a situação que está acontecendo aqui. Independente do visual, nós temos aqui a ferramenta do Power BI, tem por padrão um tipo de interação. Existe mais de um tipo, mas o Power BI tem por padrão uma interação chamada de realce. O que é essa interação de realce? Quando a gente vem aqui e clica em um determinado visual, se nós clicarmos aqui, veja que ele está realçando essa interação visual nos outros visuais. Por exemplo, veja que aqui meio que sumiu, ficou meio que obscuro as colunas lá por trás, e ficou em uma cor mais em destaque na coluna em que está participando desse filtro. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos clicando aqui nesta tabela e este visual responde como filtro em todos os outros visuais, tanto nesse visual quanto nesses visuais aqui de baixo. Isso é a interação visual. Por padrão, ela vai vir destacada sempre esta de realce. A gente clica e ele realça nos outros visuais. Muitos visuais não têm outro tipo de interação, a não ser a interação de filtro, que nós vamos falar aqui, que é o caso dessa aqui. Essa aqui é uma interação de filtro. Você já vai entender a diferença entre essas duas. O que é a situação aqui? Por padrão, normalmente, quando a gente quer ajustar a interação visual, o que normalmente se faz, tá? Vou te mostrar o jeito menos eficiente para você entender, talvez você nem saiba nem sabia o que era essa interação visual. Eu vou te mostrar agora como que normalmente se faz isso, para você já entender como que é a forma mais produtiva de fazer isso, com um clique realmente. Então, aqui, o que a gente normalmente se faz? A gente clica em um visual, tá? Então, selecionei um visual qualquer. Quando a gente vai lá para a guia formato, nós temos essa opção de editar interação. Então, quando a gente clica aqui em editar a interação, ele vai abrir esses itens. E aqui está o símbolo de cada uma das interações. Então, nós temos a interação do tipo filtro, nós temos a interação do tipo realce e nós temos a interação bloqueada, né? Que inibe a interação, ou seja, quando um visual não vai interagir com o outro. Tudo bem, mas o nosso foco aqui vai estar em você entender nesse momento como que você mudaria essa interação. Para mudar a interação deste visual, qual visual? O visual que está selecionado. Veja que o visual que eu selecionei é esse aqui, eu cliquei em cima dele. Então, nesta situação, eu iria editar a interação desse visual para os demais visuais que estão na tela. Então, estou com ele selecionado. E aqui, veja que está pequenininho, mas está por baixo lá. E esses aqui, são os símbolos que vão editar a interação deste visual aqui, tá? Então, deste visual aqui, beleza. Então, o que eu vou fazer? Veja que se eu clicar no símbolo de filtrar aqui, passei o mouse em cima lá, tá bem pequenininho, filtrar, estou passando o mouse aqui em cima, ele vai mudar a interação. Para isso, antes de clicar, eu vou selecionar uma linha dessa tabela aqui. Então, cliquei em uma linha e veja como que está acontecendo esse filtro, olha lá, como que está. Então, beleza. E agora, eu vou pegar, ela está acontecendo dessa forma, veja como isso vai mudar. Então, se eu vir aqui e clicar no filtrar,
olha o que vai acontecer. Veja que automaticamente ele já mudou aquele estilo que estava de realce para filtrar. Só que isso aqui gera um problema para nós. Você já vai entender isso. Então, eu vou só voltar aqui para você entender. Eu cliquei aqui no realçar e ele fica dessa forma padrão. Tudo bem. Qual que é o problema disso aqui? Quando a gente vai fazer essas correções de interação, porque essa interação de realce aqui, ela não deixa tão claro o que realmente está acontecendo. Então, por exemplo, aqui, qual que é o indicador melhor? Foi em janeiro? Foi em abril? Ele fica um pouco difícil de entender aonde que está o melhor resultado. Fica mais claro quando a gente usa esse padrão de filtrar. Eu gosto mais, pelo menos, dessa. Veja a diferença, como já traz muito mais clareza nessa situação aqui. Eu tenho um indicador que se destaca aqui em março e outro indicador que se destaca aqui em dezembro. O que fica bastante difícil da gente ver quando está nesse modelo de realçar. Então, na maioria dos visuais, vai ser utilizado essa de filtrar. Pelo menos é o que eu costumo utilizar e eu recomendo que você utilize. Você viu aqui a percepção de diferença que dá na tomada de decisão. Agora, qual que é a situação? Quando a gente faz neste formato aqui, um por um, de editar a interação, fica um pouco complicado porque a gente tem que clicar em um visual, aí você tem que vir editar a interação nesse visual. Aí depois, por exemplo, você clica... Deixa eu voltar para cá, clicar nesse visual. Aí a gente teria que vir aqui, ficar editando a interação, visual por visual. E aí depois eu tenho que pegar, eu estou com esse visual padrão aqui selecionado. Agora veja que se eu tiver que mudar para o outro visual, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar lá no outro visual. E aí, fazer um filtro aqui. Nós vamos ter o mesmo problema aqui, ó. E aí nós temos que ficar fazendo isso visual por visual dentro da tela. E aí, qual que é o problema? Nessa tela aqui, nós temos poucos visuais. Poucos não, nós temos um número adequado de visual aqui, mas às vezes você se depara com uma situação em um dashboard que você tem mais visuais. E você tem que fazer isso, ficar fazendo isso visual por visual, o que acaba levando um pouco de tempo aí, principalmente quando você está buscando aí os seus R$5.000 por mês como gestor de dashboard, você precisa despachar serviço. Você precisa andar, porque quanto mais você faz, criar dashboard de indicador, e mais você ganha dinheiro fazendo isso. Então, a técnica que eu vou te mostrar aqui, ela é um pouco diferente do padrão. Ó. Eu vou voltar aqui, vou clicar nesse visual, e vou deixar aqui como o padrão que estava de realçar, para ele ficar feião aqui. E agora eu vou te mostrar essa situação que vai corrigir isso. E aí, ó, desliga essa opção. Vim aqui na guia formato, com o visual selecionado, nós vamos desligar isso aqui. A forma que eu vou te mostrar agora é uma forma mais produtiva e que é a forma que eu considero ultimamente muito mais adequada de se fazer isso, porque nos dá produtividade. Então, essa forma que nós vamos fazer agora, imagina que o que nós estávamos fazendo era em um nível pontual. Agora imagina que nós vamos executar um comando lá na torre de comando. Então, nós estávamos fazendo uma coisa pontual, 1 a 1, e agora nós vamos executar uma atividade em um nível mais estratégico, em um nível da torre de comando. E quando nós dermos esse comando lá na torre de comando, ela vai distribuir isso para todo mundo que está abaixo dela, simultaneamente. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos lá na torre de comando. Então, onde que é isso? Nós vamos aqui, ó, em arquivo, nós vamos lá em opções e configurações, e aí nós vamos aqui em opções. E aqui tem uma parte de configurações que vão estar em um nível global, como diz aqui, ou seja, as configurações que você definir ali vão ficar para todos os seus arquivos de desktop do Power BI Desktop, e nós vamos utilizar uma opção aqui em um nível de arquivo atual, na qual nós vamos fazer uma configuração dentro de relatório. E aí, para isso, nós vamos aqui rolar a barra. Veja que nós temos aqui, ó, filtro persistente, nós temos aqui uma parte de exportar dados, nós temos aqui detalhamento. A opção que a gente quer fazer a alteração do foco desse vídeo aqui é a opção de aqui, ó, olha só, vamos aproximar aqui, ó. A opção, veja que ele vem por padrão, quando você baixa o Power BI, desmarcada essa opção. Então, agora nós vamos habilitar essa opção aqui, ó, que é para ele alterar a interação visual padrão
de realce cruzado para filtragem cruzada. Até tapei aqui, ó, essa opção aqui. Então, nós vamos marcar essa opção e aí você vai ver o que vai acontecer lá. Você vai ver a magia que vai acontecer lá nos visuais. Ó. Então, eu vou clicar em OK. Veja que agora, se eu clicar em qualquer visual, vai ficar habilitado por padrão a parte de filtrar. Então, se eu clicar aqui, olha só o que aconteceu. Por padrão, ele já alterou essa... Opa, peraí que ele não alterou nenhuma aqui não. Ah, já sei o que é. É porque eu tinha marcado. Espera aí. O que acontece? Como eu fui lá e bloqueei... Deixa eu clicar aqui. Como eu bloqueei para ele ficar no realce, esse aqui ficou. Então, o que acontece? Ó? Vou até refazer para provar para você que isso aqui funciona. Vou clicar aqui em filtrar e vou deixar assim. Olha lá. Está funcionando, né? A forma que a gente quer por padrão é essa. Então, se a gente clica nesse visual aqui, veja que ele já está colocando aqui o padrão de filtrar e não o padrão de realce. O que aconteceu aqui, que se você voltar o vídeo para trás, você vai ver que eu cliquei aqui e ele ficou no filtrar, é porque anteriormente eu tinha bloqueado aqui para ficar no filtrar. Se você fazer esse visual do zero, sem colocar no padrão filtrar, você vai ver que isso vai funcionar. Tanto é que funcionou aqui nos outros visuais. Apenas não funcionou nesse aqui, porque eu já tinha definido anteriormente ali o modo de realce, ok? Então, aqui eu te apresentei neste vídeo um formato que você pode utilizar que vai te dar mais produtividade para você criar mais relatórios em menos tempo e isso te deixar mais próximo dos seus R$5.000 por mês. Me diz aí se você já sabia dessa opção, me deixa aqui nos comentários se você já estava utilizando ou se não estava utilizando e me diz se fez sentido para você que isso vai te ajudar a criar mais relatório em menos tempo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.